Glória a Deus. Uma boa tarde na paz de Jesus. Eu continuo sendo o Hamilton. Que legal vocês estarem aqui no Pura Vida, né? Carnaval 2025, ninguém foi pro momento de loucura, né? Momento de degradação humana. Ninguém foi pro Pelourinho hoje, né, pessoal? O Pelourinho hoje deve estar o papoco, né, não? A Marquês de Sapucaí, imagina? Sambódromo de São Paulo. Que loucura! Então nós estamos hoje aqui juntos para celebrar, para pensar sobre como viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que exalta o nome de Jesus e nos faz humanos, né? Eu me lembrei do cancioneiro da MPB que diz que a felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval e a gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata, ou de jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tudo vai se acabar na quarta-feira. Mas nós queremos dizer que em Cristo Jesus é possível a felicidade eterna, felicidade perene, e dar dignidade ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração, e viver uma vida plena aqui neste mundo. Vamos falar sobre mente pura. Nós vivemos uma sociedade em que o ser humano está refém. De um lado, da subinformação, estamos cercados das fake news. Você não pode acreditar em tudo que acontece na internet. E de um outro lado, a superinformação, a saturação e o mau uso das telas. Nós estamos refém desse aparelho aqui, ó. Ele está aí na sua mesa, só pode conectar agora na palavra de Deus. Nós estamos cansados. Nossas mentes e emoções vivem um profundo cansaço do dia a dia. E aí quando nós chegamos em casa, nós queremos um anestésico para a nossa mente. E aí você passa horas e horas zapeando o Instagram. É ou não é? Sim ou não, gente? Facebook, Instagram. Queremos um anestésico introjetado no nosso cérebro por meio dos aplicativos da vida para uma mudança de estado da mente. Nós queremos alívio do chefe que encheu o saco, da mulher que nos tirou a paciência, ou ainda do dia a dia bastante complicado, né? Nós queremos essa mudança de estado mental. Nós somos a geração dopamina. Queremos prazer momentâneo e cada vez mais e cada vez mais. Esse processo está nos deseducando. Não estamos dispostos mais a ler, assistir ou ver obras clássicas. Qual foi o último livro que você leu? Dá para você mentalizar agora e dizer, na roda de partilha aí você pode trabalhar isso, né? Qual foi o último livro que você leu? Um livro clássico, não é não? Quem sabe? Nós estamos acostumados a ler imagens, a pequenos highlights ou destaques de uma aula, de um filme, de uma frase, de um texto. Nós estamos fugindo da totalidade e abraçando-nos com a parcialidade. O nosso cérebro está sendo programado, gente, para a parcialidade. O Instagram, você fica passando as imagens ali, né? E parece que não tem fim, não é? E o seu cérebro é estimulado a mudança de motivo a cada segundo. E você não tem mais paciência de ler um livro. 2, 3, 4 páginas, você já está cansado. E a sua mente começa a ficar assim, né? As letras começam a embaralhar. É assim com você? O Homo sapiens também é Homo demens, já dizia Edgar Morin, sociólogo francês. Nós somos seres passionais e estamos com dificuldade de usar a nossa racionalidade no cotidiano. Ira quando somos contrariados. Traição que leva aos crimes passionais e mentes maquiavélicas que estruturam ou pensam crimes quase perfeitos.
Nossas mentes e emoções estão encharcadas do pior tipo de alimento possível, o lixo cibernético, que está desumanizando as pessoas na mesma medida que está humanizando as coisas. Como lidar com a nossa emoção? A perspectiva judaica sobre a mente e as emoções traz o termo bazar ou seer. Por exemplo, Salmo 56, verso 4 diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que pode me fazer a carne, né? A natureza humana, a carne. Ruá e nefesh também, dois termos. Está em Gênesis 2:7. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivente. Interessante essa ideia de ser vivo, nefesh, hayah. Essa palavra nefesh ela é usada para toda a parte da respiração e do aparelho digestório, né? Então, Deus, quando sopra em nós o seu espírito, ruá, ele nos torna seres viventes, almas viventes. Significa, da mesma forma que o alimento é necessário para a manutenção da vida física e o ar que precisamos para respirar, para produzir oxigênio, assim nós também somos seres de necessidade. Nós somos seres insaciáveis. Por isso que você busca cada coisa a todo tempo na sua vida. Por isso você é insatisfeito, né? Por isso eu sou insatisfeito. Porque nós fomos criados seres de necessidade. Nefesh hayah. A Bíblia ainda usa a figura do coração e dos rins. Em Jeremias 11:20, por exemplo. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o coração e os rins. Em uma tradução é colocada mente, né? Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Outras duas palavras para falar da interioridade do coração humano, né? O coração, a sede das emoções, da razão, da decisão. E os rins como órgãos interiores, falam daquilo que está dentro de nós. O que está dentro de você hoje? Quais são os sentimentos que você traz hoje aqui? Decepções, frustrações com a vida, com a sexualidade, com o parceiro que te deixou, com a traição, com as histórias e marcas que a vida te trouxe. Você pode estar hoje aqui marcado pela vida. Agora, na perspectiva greco-romana, interessante, né? A ideia básica de ruar, que é sopro, ela é traduzida por pneuma, que é vento, né? Nós somos o homem pneumático, o homem espiritual. Interessante que a palavra hebraica nefesh é traduzida por alma no grego. E no latim, anima, aquilo que nos anima, aquilo que nos traz vida. Por isso que nós estamos hoje aqui, porque temos ânima, alma. Mas pode ser que você veio hoje sem ânima, sem ânimo. Pode ser que você veio para cá hoje cabisbaixo, né? Triste. Você veio chateado, traído, abandonado. Mas quem sabe hoje é um tempo de restauração para a sua vida e é um tempo de trabalhar a sua mente, porque a mente é a sede de tudo que existe. Na perspectiva grega ainda, a gente vê em Platão e Aristóteles de que o homem é dividido em duas partes, né? A razão, que é parte imortal, o seu intelecto, a sua razão, a sua mente, e a sensualidade, a emoção, que é mortal. A vontade, energia ou coragem é a combinação das duas partes e constitui, então, a sua alma. Entre as duas está o lado ativo da natureza humana, que Platão chama de espírito. O espírito em si mesmo não é mau, mas como os sentidos e os apetites, eles precisam ser conduzidos. Então o espírito como tal não é inteligente e está sujeito à paixão cega. Ele se encontra num nível inferior ao da razão, apesar de estar a serviço da mente para ajudar a domar os desejos
da natureza interior. Veja essa imagem agora que eu vou colocar aí, ó. E eu vou trazer para nós aqui o mito do cocheiro. É muito interessante em Platão. Ele divide a alma em três: a alma racional, a alma irascível e a alma apetitiva. Veja, na alma racional está a nossa inteligência, a nossa virtude, é a nossa razão, é a sua capacidade de pensar. Quando você está diante de uma decisão, a sua mente, ela raciocina aquele momento. Só que se você for uma pessoa não guiada pela razão, mas pela alma irascível, a emoção, a coragem, o vigor, vai ficar agora numa luta terrível entre a sua emoção e entre sua razão. Grosso modo, as mulheres são mais emocionais e grosso modo os homens são mais racionais. Vamos decidir mais pela razão, homens. Mulheres pela emoção. É por isso que Eva, quando foi tentada, Satanás a tentou falando com ela, trazendo algo para os seus ouvidos. E aí um cuidado às mulheres, tá? As mulheres são tentadas pelos seus ouvidos. É por isso que aquele malandro, não é não? Ele chega só num 7-1 para você, amada irmã. Não é? Você que é solteira e casada, tá bom? As mulheres solteiras e casadas têm ouvidos e são tentadas por aquilo que ouvem. Por isso que as nossas amadas irmãs precisam ser motivadas pelos seus maridos, namorados, pais, dizendo para ela que elas são amadas incondicionalmente, para não vir um cara com 7-1, né, dizendo assim: se você me ama, sai comigo. Não é não? Se ela não ouvir de nós, pais, ou do marido, elas vão ouvir de alguém, e de alguém que possa fazê-la cair. Platão ainda diz, da terceira parte da alma, que é a alma afetiva, que diz respeito às paixões e os desejos, e aqui nós lidamos com o prazer. Tudo começa na mente, tudo começa na razão, toca a emoção e nos leva ao prazer. E aí Platão fala do mito do cocheiro, é uma ilustração muito interessante. Ele diz que o corpo humano é como uma carruagem. Está vendo aquela carruagem ali? Esse é o nosso corpo, esse é o seu corpo. O homem que conduz o pensamento e controla as rédeas é o cocheiro. E os sentimentos são os cavalos. Né? Estão bem ali. Os nossos sentimentos são guiados por um cocheiro. Se o cocheiro for a emoção, você vai ceder a qualquer paixão, né? O homem, o cocheiro, com a ajuda do cavalo bom, deve dominar o cavalo mau. Platão diz que dentro de nós existem dois cavalos que guiam a nossa razão: a emoção ou a razão. A alma racional, com a ajuda da alma irascível, domina então a alma apetitiva. Dentro de nós existem dois cavalos: o cavalo bom e o cavalo mau. Quem vai decidir somos nós, cocheiros. Nosso corpo vai decidir se vamos ceder à razão ou vamos ceder à emoção. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. O cocheiro que está dentro de nós, se usássemos a linguagem de Platão, deve ser o Espírito de Deus e não a nossa própria natureza humana. Amém, queridos? Se o Espírito de Deus nos guiar, nós não andaremos segundo a natureza humana, segundo a nossa própria emoção e prazer. O Espírito de Deus nos chama ao autocontrole, aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Ainda na perspectiva grega, Aristóteles dizia que a alma era o princípio vital do corpo e que nenhum nem outro pode existir sozinho. Porque uma alma sem corpo não existe, né? E nenhum corpo sem alma é um cadáver. Isso provavelmente está na mente de Tiago, quando ele diz em Tiago 2, 26, a influência de Aristóteles em Tiago, quando ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também
a fé sem obras é morta. Mas pode ser que nós tenhamos aqui em nosso meio, corpos sem espírito. E quando eu digo corpos sem espírito, não estou falando sem alma, mas sem a disponibilidade de dizer sim ou não ao pecado. Porque o homem sem Cristo só sabe dizer sim ao pecado. Então o homem sem Cristo saiu hoje loucamente para o Pelourinho, ou para qualquer carnaval aqui perto de nós, aqui, Beberibe, Morro Branco, Aracati, qualquer lugar desse aí que o carnaval vai ser do Papoco, não é? Não? Você já foi em algum desses, não foi? Provavelmente, né? E loucamente nós vamos viver lá, as pessoas estão lá vivendo o seu corpo dedicado a todo tipo de orgia, mas dentro de si eles estão mortos, são zumbis, são mortos vivos. Ainda falando sobre essa perspectiva gnóstica e desencarnada, há quem diga que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Isso é uma mentira. Porque na verdade nós somos corpo. Temos alma e temos espírito. E essa parte imaterial dentro de nós não é muito clara na Bíblia. Alma e espírito são quase que simultâneos. O nosso corpo expressa para o mundo os nossos 5 sentidos. E a nossa alma é a parte interior, o nosso espírito é a parte interior. É essa parte que nós lidamos todo dia, é com elas que a gente busca a identidade, busca quem somos e quem nós devemos ser. Interessante que a própria Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, que o verbo, o Logos, se fez carne. Jesus teve corpo, como cada um de nós. Esse corpo, então, é o lugar onde nossa mente e emoções estão. É sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje, nesse momento. E eu queria que você prestasse muita atenção ao texto que vamos trabalhar, porque eles vão ser elementos para a nossa roda de partilha, por isso que você está nessa mesa aí, né? Estamos vivendo o ano da mutualidade, o ano de uns aos outros, e nós queremos que esse tema venha à baila para a edificação da Igreja de Jesus, adolescentes, jovens, casados, solteiros, enrolados. Não, enrolado não pode não, né, pastor? Se estiver enrolado, você tem que sair daqui desenrolado, tá bom? Você vê aí com rabo de saia, pastor, eu vi com rabo de saia, assim, está dando mole para mim na faculdade, no meu trabalho, só que ele não é crente não, ó, pastor. Como é que a gente faz? Já disse aqui para os jovens dessa igreja, Deus não abençoa namoro missionário, tá bom? Como é que é namoro missionário? É assim, você vai ganhar para Jesus e ganha para você ao mesmo tempo. Né? Então preste atenção nisso. Se você está vivendo namoro missionário aí, sai fora. Bota na partilha aí, abre seu coração, que Jesus vai te libertar. Amém? Ixi. Misericórdia, né? Namoro missionário não é de Deus não, gente. Agora, falando um pouco da continuidade da história, a mente e as emoções na Idade Média. Lembra a Idade Média? As pessoas queriam viver longe do pecado e elas iam morar, sabe onde? No mosteiro. É a fuga das paixões, a busca da vida intelectual com base na religião. Olha essa foto bonita aí, ó. Apareceu um mosteiro aí de Saint-Michel, na França, no século XIII. As pessoas queriam viver a Bíblia, mas elas queriam fugir do mundo. Elas queriam fugir da aparência do mundo, mas na verdade o mundo não é o problema. O problema é o meu mundo, o problema é o seu mundo. O que está dentro de você hoje aí? Quais são os seus desejos, quais são os seus impulsos? O que te escraviza, né? Pastor, a internet. Eu estou viciado em pornografia, ó. Eu não consigo passar um dia sem ver um vídeo pornográfico. Porque eu tô escravo, eu estou rendido a isso. Sendo solteiro ou casado, está sendo uma prerrogativa de solteiro. O que está na sua mente hoje, meu irmão? Qual é o impulso, qual é o comportamento mental que você está seguindo? E aí não adianta fazer isso a semana inteira e você vem para o domingo para passar o pano e limpar a sua mente ouvindo uma pregação aqui. Jesus está com você lá, em frente à tela do seu computador.
Jesus está com você lá no trabalho, quando você está almoçando com aquela mulher que não é sua, tá bom? Ele está lá. E aí, por fim, a modernidade, a escolástica e a mente e as emoções, já na modernidade. Aqui temos uma figura interessante que é o homem vetruviano, uma pintura de Leonardo da Vinci, aí do século XV, né? 1490. A ideia aqui é voltar à razão, voltar aos estudos clássicos e entender, como os gregos, que o homem é a medida de todas as coisas. O foco agora está no ser humano. A mente, o estudo, a razão é a base da vida humana na modernidade. Mas isso não resolveu o problema humano. Voltar-se à mente agora, voltar-se ao estudo e ao conhecimento. Porque o estudo e o conhecimento levaram o homem, levaram Isaac Newton à produção, por exemplo, a descoberta da fissão do núcleo do urânio, né? A energia nuclear. A energia nuclear descoberta por Newton, foi a base da construção da bomba atômica. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial. Então a inteligência também não resolveu. Eu quero dizer para você que o seu diploma é muito importante, o meu também é muito importante. Mas não é o nosso conhecimento e nossa intelectualidade que vão libertar a nossa mente, mas é uma posição, é uma decisão em Cristo Jesus de viver livre, de viver mente pura. E para piorar a situação da nossa realidade, estamos diante da inteligência artificial, e da sociedade do cansaço. A pós-modernidade traz para nós a internet e a realidade da internet agora das coisas. Alexa, na sua casa, né? Alexa, coloca uma música para mim. Eu acho que a Alexa está deixando a gente preguiçoso, sabe, gente? Você não se levanta mais para apertar o botão, né? Para ligar o som, a TV. Está tudo conectado. Eu acho que a Alexa está deixando a gente preguiçoso. E a internet também está deixando a gente preguiçoso do ponto de vista da inteligência artificial. Eu falei isso para os jovens um dia desse, de que eu tenho medo da formação profissional dos futuros 20 anos aqui. Imagina um médico que vai cuidar do seu neto, talvez, ou do filho do seu neto, que se formou pela inteligência artificial, hein? Você vai deixar ele ser cirurgiado para esse cara? Eu tenho medo. Somos desafiados, então, nessa sociedade maluca, a viver nesse tempo de carnaval e a termos mentes e emoções puras. Como, então, andar na contramão desse sistema social decaído? Aí o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, ou ofereçam os vossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração de vocês, que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de quê, gente? Da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Que texto lindo! Um texto que o apóstolo Paulo escreve estando em Corinto, vislumbrando ir a Jerusalém, mas seu objetivo era passar entre os romanos. Não é uma igreja que ele conheceu, mas é uma igreja fundada provavelmente no Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 10 diz que havia ali alguns romanos forasteiros que viram aquele momento de Pentecostes, se converteram e voltaram para Roma e fundaram a igreja aos romanos. Nós temos aí uma divisão do texto, né? Romanos 1, 11 fala da doutrina, fala da palavra de Deus sobre a justificação, a santificação e a glorificação, ou seja, Jesus nos justificou em Cristo. Somos convidados a viver uma vida santa e separada, porque temos a expectativa da glória de Deus, de um dia estarmos com o Senhor para sempre, e aí nossa mente não terá mais nenhuma poluição, e nós viveremos com Ele para sempre. Amém?
Mas daqui para lá temos uma caminhada. E aí o capítulo 12 a 16 fala da prática. Fala da nossa consagração total a Deus. Da nossa vida social e da nossa vida na igreja. Eu diria que, em resumo, dessa palestra número 2 sobre pureza da mente, eu gostaria de dizer que, com base na misericórdia de Deus, nós somos chamados a uma metamorfose total da mente e das emoções, a fim de experimentarmos o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver isso? Você que é solteiro, quer casar bem? Tem solteiro aí? Deixa eu ver. Olha aí. É aquele que está na pista, né, pastor? É. Só que tem que estar na pista de Jesus, tá bom? E quem você for casar também tem que estar na mesma pista. Se tiver em outra pista, dá errado. Vai dar colisão. Vai barroar, não é não? Que nem diz o cearense. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos lá ao texto. Em primeiro lugar, para falar de mente pura nesse texto, a base de toda a vida, a misericórdia de Deus. O verso 1 diz: portanto, meus irmãos, por causa do quê? Da grande misericórdia de Deus. Depois de falar que somos justificados, santificados e glorificados em Cristo, Paulo nos convida a superar os velhos padrões por novas atitudes baseadas na misericórdia de Deus. O termo grego aqui aparece 3 vezes no Novo Testamento, né? E é interessante que ele aparece em 2 Coríntios 1, 3, quando diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Hebreus 10, 28, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. O conceito aqui é muito interessante. Eu queria fazer a diferença para vocês entre graça e misericórdia, né? Graça, caris, Deus nos dá o que nós não merecemos. Isso é graça. E misericórdia é o termo hebraico, né? Rakan, ou Rahan, que significa que Deus não nos dá o que nós merecemos. Olha a ideia de graça em Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça vocês são salvos. Nós não merecemos. Então graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Por exemplo, eu não merecia uma mulher tão bonita, mas Deus me deu, está ali ela. Não é não? Apesar que eu sou bonito também, né? Porque Jesus não tem filho feio, porque o coração alegre e formoseia o rosto, não é não? Então, todo mundo que é de Jesus é bonito. Eu sou bonito, vocês são bonitos. Mas Ele me deu essa graça, né? E nós pela graça de Deus, casamos virgens para a glória de Deus, né? E ela, ao se converter, antes de Cristo, viveu uma vida bastante dissoluta, né? Talvez nesse momento ela estaria no Aracati, ela, né? Não? Estaria no Aracati hoje. Mas Jesus pegou ela em 2003, ficou limpa. Em 2005 nós nos conhecemos. E aí em 2007 a gente se casou. Estamos juntos, vamos fazer 18 anos de casados para a glória de Deus. Não é não? É isso. Você que é solteiro, está na pista aí, segura, meu irmão. Não acelera não. Desacelera. Desacelera a sua mente hoje. Tira essa fissura, tenho que casar, tenho que casar, tenho que casar. E vocês que estão casados, segura o rojão aí para não separar, não é não? É sim. Então, pela graça somos salvos. E a misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecíamos a punição. Mas olha o que diz Lamentações 3, 21 e 23. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, a sua misericórdia, tem nos trazido até aqui hoje para mudar a nossa mente.
Se a misericórdia de Deus é inesgotável, ela é renovada a cada manhã por nós, então Paulo nos exorta a uma aproximação total, corpo, alma e espírito, de forma integral. Misericórdia. É a mesma misericórdia que leva, por exemplo, Mefibosete, que era um filho de Saul. Quando Davi assume o reino, ele achou que ia morrer, né? Porque era comum naquela época, quando os reis assumiam um trono, toda a família real morreria. Olha o que diz 2 Samuel 9, 7-9. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Assim como Mefibosete foi chamado para viver e comer à mesa do rei, nós também, pela misericórdia e graça de Deus, somos chamados a comer na mesa do Rei Jesus, a viver uma vida pura e santa, a viver um casamento digno, a viver uma solteirice possível santa em Cristo. Amém, gente? Spurgeon disse: não pensem que sentimentos de desespero o fariam adequado à misericórdia. Não é o que você sente que irá salvá-lo, mas o que Cristo Jesus sentiu. Será que entendo que em meio ao pecado, o contumaz ainda não recebia a disciplina de Deus porque Ele é misericordioso? Você pode ter vindo hoje aqui, rapaz, a semana foi pesada, pastor. Um bocado de mulher dando mole para mim. Não? Um bocado de gatinho aí mandando para mim um WhatsApp para eu me encontrar, ó. Na faculdade, no trabalho, tá assim, tá. Eu estou sendo bombardeado. Como eu tenho lidado com a misericórdia com os que estão ao meu redor? Né? Também, essa misericórdia eu recebo, mas é para passar para outros. Né? Como é que você está lidando com a sua vida? Não só sexual, mas diante de Deus. Em segundo lugar, falando agora de aproximação total com Deus. Olha o verso 1. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O termo grego aí dá a ideia de trazer ou de apresentar algo. É uma oferta, é um culto a Deus. É a entrega, é a apresentação dos nossos corpos ao Senhor. Eu trago, eu apresento, eu venho a Ele hoje entregar o meu corpo e a minha mente. A ideia aqui de um sacrifício vivo e consciente, pois a oferta do Antigo Testamento era de um animal morto e instintivo. É um sacrifício santo, pois nele fomos declarados santos e separados para a tua glória. É um sacrifício agradável, aceitável a Deus, não por nós, mas pela aceitação de Cristo. Isso é a verdadeira adoração. Isso é o nosso culto lógico e racional. É a nossa inteligência, é a nossa consciência e a nossa entrega voluntária. Aqui Deus está nos chamando para uma apresentação total de quem somos diante dEle. Isso é mais do que levantar a mão num domingo à noite e cantar louvores a Deus. Isso é mais do que ofertar, isso é mais do que qualquer outro tipo de prática religiosa. É o seu corpo, é a sua vida entregue diante de Deus. Sendo assim, o culto racional que oferecemos a Deus é parte da entrega do corpo. Não somos fantasmas, almas ou espíritos. Somos seres humanos integrais. Isso é um sacrifício, é uma oferenda, é um presente, é uma dádiva de Deus, que devemos devolver a Ele, porque Ele nos deu, né? A nossa vida inteira, corpo, mente, emoções, sonhos e desejos. Assim como no Velho Testamento, veja aquela imagem. Paulo, quando diz que devemos oferecer nosso corpo a Deus, ele provavelmente tem em mente o holocausto, que era uma oferta que o animal era entregue totalmente, queimado totalmente na presença de Deus. Levítico 7,3 fala: toda a sua gordura será oferecida. Deus está querendo que nós
entreguemos-nos a Ele totalmente. Qual é a área da sua vida que você ainda não entregou, hein? Marcos Almeida tem uma música linda. Depois você ouve no intervalo, tá? Se chama Em Parte. E ele diz o seguinte, cantando aqui. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia. Eu quero tudo até perfeito eu estar. Você quer a vida inteira? Você quer a vida cheia? Você quer viver uma vida de plenitude aqui nessa terra? Responda para você mesmo. Que áreas da sua vida ainda são zonas de escravidão? De egoísmo hedonista. Que você está lá no seu mundinho lá, vivendo o seu prazer. Que áreas da sua vida? É o trabalho, você é adorador do trabalho, você é adorador do seu marido, você é adorador da sua mulher, do seu filho, dos seus jogos na internet. Quem sabe você é um viciado já em bet. Qual é o seu algoz? O que você precisa entregar hoje ao Senhor para se sentir livre e inteiro em Cristo Jesus? E por fim, em terceiro lugar, a não conformação com o mundo ateu e a transformação diária da mente e das emoções. Olha o que diz o verso 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de quê? De uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha, o texto nos diz 3 coisas. Existe aí uma ação negativa, o que devo deixar, uma ação positiva, o que me apegar, e aí o resultado. Vamos lá para a gente encerrar. Ação negativa, o que deixar? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. O termo grego mundo é aion, ou época, ou era. Então Deus está nos dizendo que nós não devemos viver como este mundo, segundo os valores deste mundo. Assim como em 1 João 2,15 e 16. Não amem o mundo, aqui cosmos, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida. Não provém do Pai, mas do mundo. A ideia aqui é de não se conformar. A ideia aqui é de não entrar no esquema, né? O texto grego diz isso. A ideia de não estar identificado com ou absorver ou se enquadrar dentro de um esquema, de um modelo. Nós estamos sendo formatados desde a infância a um modelo autodestrutivo. É um modelo cósmico, é um modelo de valores centrados no próprio egoísmo. Você está com problema no casamento, você vai para um psicólogo e ele diz assim, rapaz, se isso está lhe fazendo mal, separe. Você tem uma de 50, troque por 2 de 25, não é não? É isso que você vai ouvir nos consultórios aí. Mas será isso que Deus quer, né? Então a primeira coisa é a ação negativa. O que deixar? Abandonar os valores desse mundo. A ação positiva, o que me apegar? Ele diz, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. A palavra aqui é metamorfó, que dá origem à palavra metamorfose, né? É a ideia de uma grande transformação que ocorre em certos animais durante o seu ciclo de vida. Essa transformação envolve mudanças em sua estrutura, fisiologia e até mesmo os hábitos de vida. É a ilustração aqui da lagarta, né? Quando uma lagarta se transforma em uma borboleta, por exemplo, estamos vendo um processo de metamorfose. Olha o ciclo aí da borboleta, né? Lança-se os ovos, ela vira uma lagarta, uma larva, depois uma crisálida e depois um imago que se chama adulto. E se você, por um momento, pega aquele casulo e você quer apressar o processo, a borboleta vai nascer atrofiada, sabia? Você não pode impedir o processo. Esses processos precisam ser naturais de metamorfose. Ou seja, o que Deus está fazendo na sua vida, Ele não vai parar hoje. Vai continuar
para que a lagarta se transforme numa linda borboleta. Mas isso passa por uma mudança da sua mente. E como fazer isso? Aqui estamos falando de uma mudança estrutural da mente. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Mas ela, gente, precisa ser nutrida todos os dias. Você precisa nutrir a sua mente. Como, pastor? Olha o que diz Filipenses 4,8. Para mim, isso aqui você devia escrever, colocar no seu guarda-roupa, colocar no seu carro, colocar em tudo que é lugar, para você se lembrar disso o tempo todo. Pureza da mente tem a ver com isso. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama e tudo o que houver alguma virtude ou algum louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com você. Olha aí, gente. Verdade, pureza, respeito, amabilidade, bondade, boa fama, bom decoro. É tudo isso que deve estar no nosso pensamento. E para estar no nosso pensamento, passa pelos nossos sentidos. Eu gostaria de perguntar para nós hoje à noite. O que é que você está vendo durante a semana? Sites, leituras, bate-papo na internet, madrugadas no WhatsApp, com quem não deveria, hein? O que as suas mãos estão tocando na semana? Onde os seus pés estão te levando? O que você está ouvindo por aí? Como você tem lidado com os seus sentidos? Porque é através dos sentidos que nós nutrimos a nossa mente. Olha só. Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Não é não? Deus está trazendo essa metamorfose para nós hoje. Ele quer nos transformar. O que é que você precisa deixar hoje daquilo que está em sua mente e emoções? O que é que preciso me apegar hoje para aprender a ter novas estruturas mentais e emocionais em minha vida? Veja, novas estruturas mentais. Se você na sua vida antiga saía com todas, Deus está te chamando hoje para ter uma só mulher. Se você era um namorador inveterado, Deus está te chamando agora para ser fiel a uma única mulher para a glória de Deus. Se você enchia sua mente de pornografia, vídeos, internet e tudo mais, Deus está fazendo você limpar a sua mente hoje para ler bons livros, para ler coisas que vão edificar e, sobretudo, para ler a palavra de Deus que vai mudar a sua mente. Considerações finais. Falamos hoje sobre mente pura, né? Com base na misericórdia de Deus, nós somos chamados a uma metamorfose total da mente e das emoções, a fim de experimentarmos, e isso é real, gente, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu experimentei isso na minha vida, no meu casamento, tenho experimentado até hoje. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus em 1996, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu decidi um dia de cada vez andar na presença de Deus e fazer as escolhas de Deus. Isso deu certo. Falamos sobre a base de toda a vida, a misericórdia de Deus. Aproximação total com Deus através de um culto consciente, de uma vontade decisiva. E falamos sobre a não conformação com o mundo ateu e a transformação diária da mente e das emoções. Somos chamados a sermos o cocheiro que vai decidir entre a razão e a emoção. E convidamos o Espírito de Deus para guiar a nossa vida e as nossas escolhas. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz e paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Diante disso, falando sobre mente pura, nós vamos ter um momento agora de roda. Eu queria pedir que você se reunisse aí com o seu grupo, né? Ajeitasse as cadeiras aí. Nós vamos ter aí 30 minutos de partilha. O que é partilha? O que Deus me disse
e o que eu vou fazer a respeito. O que eu ouvi sobre a vida pura com o Euriano, agora há pouco, que Deus trouxe ao meu coração, e agora o que você ouviu sobre mente pura, né? Então você vai participar aí agora desse momento, é muito legal, você vai ver que vai ser uma experiência muito produtiva para a glória de Deus. Tá? Então vamos juntos aí, nesse momento, ajeita suas cadeiras para a glória de Deus, vamos lá. Deus abençoe.